Oi, gente, muito boa tarde. No dia em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Fumo, o Estilo e Saúde vai abordar o tema de uma maneira a que possamos entender os malefícios causados pelo cigarro e tentar mostrar a você as possibilidades que existem para se livrar do vício. É difícil, eu sei, isso não é segredo para ninguém. Mas o importante é lembrar que não é impossível. Engana-se quem pensa que o cigarro faz mal apenas para quem fuma. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou que o SUS, Sistema Único de Saúde, gasta anualmente cerca de 19 milhões de reais com diagnóstico e tratamento de doenças causadas pelo tabagismo passivo. Ou seja, pessoas que convivem com fumantes também adoecem. No programa de hoje eu converso com a cardiologista doutora Jaqueline Issa, que há 17 anos está à frente do programa ambulatorial de tratamento do tabagismo do Instituto do Hospital do Coração das Clínicas, aqui da Universidade de São Paulo. Além dela, está aqui comigo também a Valéria Cristine Santana, que depois de 40 anos fumando, resolveu largar o vício e há 2 meses segue com tratamento. Tudo bem, Valéria, Jaqueline, como vão? Obrigada por terem vindo, viu? Eu que agradeço. Valéria, me conta como é que foi isso, 40 anos fumando? Você já nasceu fumando? Já, passei a maior parte do tempo fumando. Você começou com quantos anos, você lembra? 12. 12. Gente, muito novinha. Influência de quem? Alguém na tua casa fumava? Não, foi na escola. Aquela época o pessoal achava que era lindo fumar, né? Era moda viver com cigarro na boca. E aí aprendi a fumar, comecei a fumar e não parei mais. E foi ficando cada vez mais dependente, mais viciada mesmo no cigarro. Teus pais não fumavam em casa? Irmãos, sei lá? Não. Minha irmã, sim, sempre fumou. Meu irmão nunca fumou. Minha mãe fumou, mas já parou. Mas acredito que não tenha sido influência deles. Acho que a minha irmã se influenciou por mim, né? Porque ela é mais nova. Entendi. Então, você acha que foi em escola, com um grupo de amigos, Foi na né? escola, isso. Na época tinha propaganda, né? Isso é uma coisa interessante, década de 60, 70, quem reinava nos meios de comunicação, na televisão, era propaganda de cigarro. De cigarro, né? Então, o pessoal que não viveu essa época, era normal você querer fumar, e se você não fumasse, você estava meio fora do grupo, né? Na televisão, nas novelas, tinham as pessoas fumando. No escritório, você ia trabalhar, podia-se fumar em ambiente fechado. Nunca teve essa restrição que tem hoje, né? Entendi. Agora, Jaqueline, você ouve, assim, de experiência e tal, que as pessoas começam a fumar, geralmente nessa idade, adolescência. Na adolescência. Ela, até que na época ela foi mais precoce. Naquela época, na década de 70, por aí, a idade de iniciação era por volta de 17 anos. Ela foi um pouco precoce. Mas hoje a idade de iniciação é essa, 12, 13 anos, como mostram as pesquisas. E você acha que normalmente é influenciado por alguém de casa que fuma, os próprios pais, irmãos, pessoas mais velhas que convivem ali no ambiente do lar, ou na rua? Tem as duas situações. A gente sabe que filhos de fumantes têm um percentual maior de serem fumantes, porque aprendem até e querem até copiar como modelo de pai e mãe, e veem no adulto, o cigarro tem muito aquela imagem de ritual de passagem, né? Eu sou uma criança, eu vou um adolescente, eu vou me tornar um adulto. E também, em caso que você não tem pai nem mãe fumante, você tem a influência do grupo. Então, em adolescentes, isso é determinante. Então, se você vai estar num grupo de fumantes, provavelmente você vai ter grandes chances de você ser um fumante. O grupo determina, muitas vezes, mais até do que a influência do pai e da mãe, muitas vezes. Bom, nós vamos assistir agora uma reportagem feita pela Rosana Cardim, que mostra os males causados pelo cigarro e como é difícil deixar esse vício. Vamos ver. Chegou um dia, que era um domingo, eu peguei todos os meus cigarros e distribuí para todo mundo que fumava. Eu falei, eu não quero mais. A decisão parecia ser simples, mas já era a terceira tentativa de Andréia em largar o cigarro. A motivação para deixar o vício só veio quando o médico alertou. E ele disse que o meu pulmão estava começando a ficar doente. O coração não, mas o pulmão sim. Ele falou, se você fumar mais 5 anos, você pode ter um enfisema. Andréia fez tratamento e agora pratica esporte. No começo, foi difícil. Lembro que eu corri 200 metros e parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu via senhoras correndo de 60, 70 anos passando na minha frente, eu falava, como assim? Hoje ela corre cerca de 8 quilômetros por dia e aprendeu a entender os limites do corpo após o uso do cigarro. Tive que fazer meu pulmão reaprender a respirar. Aí comecei a ter outros hábitos.
Segundo os especialistas, não poderia ser diferente, já que o cigarro tem 4.700 substâncias, a maioria tóxicas, e 60 delas causam câncer. Dentro do cigarro eu tenho formol, que é usado para preservar cadáveres. Eu tenho alguns tipos de compostos de fosfato, que são usados como veneno de rato. E eu tenho alguns alcaloides e amônia. São 9 os tipos de câncer causados pelo cigarro: boca, cabeça, pescoço, esôfago, estômago, rins, bexiga, pulmão e até leucemia. Além das doenças cardiovasculares, bronquite e tosse agudas, enfisema e osteoporose. Quando o indivíduo começa a fumar com 14, 15 anos, nem tem ideia de que a doença vai ter algum efeito na vida dele. Mas por que isso acontece? De 6 a 10 segundos após fumar, a nicotina invade os receptores do nosso cérebro. A nicotina interfere diretamente na produção natural da dopamina e serotonina, responsáveis pelo prazer. O fumante passa a precisar da nicotina para produzir mais dessas substâncias e só assim consegue a sensação de bem-estar. O ciclo do vício está instalado. Tá vendo que perigo? Jaqueline, a pessoa que fuma, por exemplo, começou a fumar na adolescência, como é o caso da Valéria. Sim. Depois de quanto tempo ela começa a ter efeitos maléficos dessa ação de fumar? Então, é isso que é o perigo do cigarro. Quando se começa a fumar, você não percebe uma restrição nem um risco imediato. Geralmente, as consequências do tabagismo vão aparecer após 20 anos. E exatamente aí que mora o perigo, porque durante muito tempo o indivíduo fuma e não tem uma repercussão, ele não tem objetivamente nenhuma repercussão à sua saúde. E exatamente esse perigo é que aparece que depois de 20 anos a conta costuma chegar. Claro que alguns têm uma resistência um pouco maior que outros, mas em geral 50% dos fumantes vão morrer em consequência de serem fumantes. Isso em medicina não tem nada que você possa prevenir de uma forma tão contundente quanto fazer uma pessoa parar de fumar. Agora, por que o cigarro é tão ruim para a saúde? Então, porque entre essas 4.000 substâncias, do ponto de vista psicoativo, eu diria que a nicotina é a droga ideal para essa sociedade moderna, né? Pelo mecanismo de ação psíquica que ela faz, por isso você tem uma legião de dependentes, porque o indivíduo usa a nicotina para várias situações, quer desconfortáveis ou até mesmo prazerosas. Por outro lado, o cigarro tem dessas 4.000 substâncias, 4.700 substâncias, vários malefícios, tanto para o risco cardiovascular, que é o derrame ou infarto cerebral, que, aliás, é a maior causa de morte dos fumantes, não é o câncer de pulmão. As pessoas relacionam a isso. Claro que tem uma relação direta, mas o maior número de vítimas está entre pessoas que morrem de infarto e acidente vascular cerebral em função de serem fumantes. E o que é pior, em média, isso acontece 10 anos antes do que deveria naturalmente acontecer por uma história natural. Então, os homens perdem, em média, 10 anos da expectativa de vida e as mulheres perdem 14 anos de expectativa de vida. Então, é uma conta muito cara. E por isso que a intervenção, o tratamento precoce é o ideal. Não se tem que esperar ficar doente ou a conta bater para o indivíduo parar de fumar. Que geralmente essa é a técnica usada. É verdade. As pessoas, às vezes, esperam aparecer ficar um momento crítico para pensar em parar de fumar. É claro que é importante parar de fumar em qualquer período, com 50, 60, 70, 80 anos. Mas é mais interessante para a prevenção e qualidade de vida que isso seja feito o mais precoce possível. Valéria, você começou fumando pouco. Quantos ao dia, você se lembra? Não me lembro. Mas assim, fumava pouco. Fumava pouco. Mais quando saía com as amigas. Isso, aí foi aumentando, aí você fuma porque você está triste, fuma porque você está alegre. Fuma porque tá bebe, sozinha, bebe porque fuma. De final de semana você toma aquele chopinho, aí você fuma muito mais. Eu estava fumando 2 maços por dia. Nossa. É muita coisa. E eu mesmo estava sentindo assim que... Sabe, que meu corpo já não estava aguentando mais. Aquela chiadeira no peito de madrugada, sabe? Condicionamento físico, cansaço? Nossa. E tosse a noite inteira. Tossia a noite inteira. Não tusso mais, graças a Deus. Sabe, eu me sinto bem melhor. Eu sentia muita canseira nas pernas. Hoje em dia também não sinto mais.
E é legal também você falar do humor, né? Porque as pessoas relacionam muito o cigarro como uma grande arma, né? A muleta para o convívio social, para os problemas do cotidiano. E a Valéria está aqui para mostrar que quando você trata o paciente adequadamente, você não deixa o paciente ter sintomas de abstinência, ou quando tem de uma forma muito minimizada, muito leve, o indivíduo fica leve de ter parado de fumar, até na questão do humor. Isso é legal ela falar, porque ela era nos cascos, né? Eu estava perguntando para ela, porque eu sempre fui muito nervosa. Então, eu não me lembro como eu era sem o cigarro, porque já passaram muitos anos, né? Eu, com 12 que eu comecei a fumar. Mas, assim, hoje ainda falei para ela, eu estou me sentindo bem, alegre, feliz, brigo, discuto, mas em vista do que eu era, pilhada, de jeito nenhum. O que é tão difícil? Que substância o cigarro tem? O que acontece dentro do organismo de quem fuma que a pessoa não consegue parar de fumar? É difícil? Muito difícil. A nicotina é uma droga muito semelhante a um neurotransmissor que nós temos, que se chama acetilcolina. Então, no nosso cérebro está coalhado de receptores que recebem essa nicotina e passam a depender da presença da nicotina para fazer coisas do cotidiano que antes eles faziam sem a presença dessa substância, né? Faziam com o neurotransmissor anterior. Mas ela chega, ocupa, tira o outro do lugar e o indivíduo passa a depender da presença da nicotina para se concentrar, para poder desempenhar determinadas tarefas, para ter atenção, para se acalmar quando ele está nervoso. Nossa, ia te falar isso. A pessoa fica... Quem fuma, gente, quem fuma mesmo... Fica nervoso, a primeira coisa. Dá licença que eu vou ali fumar um cigarro. Isso aí. Já sai, já estressou, brigou, irritou. Isso. A primeira coisa é fumar. Se está triste também, quando ele fuma, libera dopamina, então ele atenua as sensações desagradáveis fumando. Então isso cria um que a gente chama de reflexo de condicionamento, que nem de cachorrinho. O indivíduo que se condiciona a tudo. Então, que nem ela falou, ela não tem lembrança dela adulta sem fumar. Ela só se lembra fumando em todas as circunstâncias. Então, olha o aprendizado dela. Então, tem um aspecto químico. O que a gente faz? Medica. E hoje, entendendo melhor o mecanismo da dependência, eu diria que é até antiético você tratar um paciente que tem abstinência, que está manifestando sintomas de abstinência, sem oferecer um tratamento. Porque alivia o sofrimento e aumenta a chance dele parar de fumar, né? Com Agora, certeza. esse tratamento é feito, então, né, por vocês. E eu queria que você contasse para quem está em casa, afinal, qualquer pessoa pode ter acesso a esse tratamento. Você me falou que ele é feito uma porcentagem de pessoas pelo SUS, convênio particular. Isso, exatamente. Qualquer um pode ter acesso. E a ideia é assim, nós desenvolvemos um programa, um software, onde a gente ensina médicos a utilizar essa metodologia de tratamento, que é uma intervenção médica, feita por médico, quando tem questionários que ele vai avaliar bem o grau de dependência do paciente, prescrever um tratamento que ele ache mais conveniente, baseado nesses resultados desses scores de dependência, e acompanhar, o que é mais importante. Porque não adianta eu prescrever um remédio, o paciente sair da minha sala e eu não acompanhar. São necessárias 5 consultas para que a sua taxa de sucesso beire quase 60%. Por quê? Porque o paciente é visto e acompanhado e a conduta dada, ela é revista. Eu posso dar um medicamento agora, o paciente não se adaptou, eu vou dar um outro e assim eu vou acompanhando e manuseando isso. Então, na verdade, esse tratamento é feito por remédio, via oral. Isso, se usa medicamento via oral, pode ser usado também os adesivos, os de nicotina. Então, a gente tem 3 classes terapêuticas para tratar o tabagismo. Repositores de nicotina, quer seja sob a forma de adesivos ou via oral, goma ou pastilha via oral. Nós temos a bupropiona, que é um antidepressivo que trata sintomas de abstinência, e temos a vareniclina, que é um medicamento específico para tratar sintomas de abstinência. Então, o médico, avaliando o grau de dependência do paciente, a história clínica do paciente, vai escolher o melhor tratamento e, acompanhando, ele pode rever a conduta. Eu escolhi esse medicamento, mas agora estou vendo que vai ser necessário um outro. E também é comum no nosso arsenal terapêutico, na nossa forma de tratar o paciente, usarmos antidepressivos durante o processo de tratamento, porque parar de fumar deprime. Muitas Ou a pessoa pessoas desconta usam. em outra coisa. Você descontava, Valéria, em outra coisa? Sei lá, tem gente que diz que engorda porque começa a descontar na comida, tem gente que fica mascando cravo, chiclete, cada Eu um... ainda estou no chocolate. Ela descobriu. Você trocou pelo chocolate. Por que você não trocou por, assim, uma barrinha de cereal, uma banana, uma laranja? Não tem nenhuma graça. Agora eu estou viciada no chocolate. Aí, deixa eu te falar o que acontece, que eu tenho pessoas conhecidas que já passaram por isso. Você desconta no chocolate, aí você vê que está engordando. Aí você fala, quer saber? Vou voltar a fumar. Isso é uma situação que ocorre. Inclusive, a gente tem um trabalho sobre peso, onde a gente avaliou no nosso ambulatório o ganho de peso. Então, 73% dos nossos pacientes ganham peso quando param de fumar. Só que 10% emagrece parando de fumar, ou seja, são pessoas que têm preocupação tão grande
com o ganho de peso, que até mudam rotina de vida, passam a fazer atividade física, como o próprio o vídeo que vocês mostrou, a pessoa correndo. Então, 10% pode até perder peso fazendo um tratamento, desde que mude rotinas de vida e incorpore hábitos que vão permitir que a pessoa perca peso. E mais ou menos 17% mantém. Não há uma oscilação importante do peso. Mas 73% ganham peso. As mulheres ganham mais peso que o homem. Em média, no nosso grupo, a média de peso entre as mulheres foi quase 6 quilos ao longo de um ano. Mas e aí? Vocês têm um tratamento para depois do tratamento? Então, depende. Claro que isso depende do perfil do paciente. Aqueles que se incomodam com o peso, provavelmente vão estar dentro daquele grupo que manteve o peso ou até perdeu o peso. O que a gente observa, e não é motivo de recaída, isso que é interessante. Desse percentual de mulheres que ganhou peso, em média foi 6 quilos no período de um ano, nenhuma delas se incomodou pelo fato de ganhar peso. Então, você tem que ver que faixa etária que você está falando. Claro que mulheres mais jovens têm essa preocupação muito intensa. Agora, dependendo da faixa etária que você está falando, talvez uma mulher com 60, 70 anos tenha uma preocupação menor com essa questão. E o benefício de parar de fumar, você vê, você engordou o quê? Uns 3, 4 quilos, mais ou menos? Por aí. Mas o benefício físico de parar de fumar suplanta até esse incômodo que seria esses quilos a mais que ela ganhou e que ela pode perder. Tudo depende do quanto de energia ela vai querer gastar nisso para perder esse peso, né? Fazendo exercício, malhando. Físico, quem está do lado fuma por tabela, como dizem? Fuma. Fuma. Por isso que se tem hoje em São Paulo e no Brasil, em breve, a restrição social de se fumar, porque foi o fumo passivo, a descoberta que quem estava do lado corria os mesmos riscos de quem estava fumando, é que fez com que a sociedade mudasse a maneira de ver o cigarro. Então, em ambiente fechado, é inadmissível alguém acender um cigarro, porque você está colocando o indivíduo que está do lado, risco de ter um infarto, por exemplo, é 2 vezes maior no indivíduo que é não fumante exposto à fumaça do cigarro, em comparação ao não fumante que não é exposto. Em relação às doenças respiratórias, DPOC, enfisema, mesma situação de risco. Então, há sempre uma exposição, claro que em menor proporção do que um fumante ativo, mas são as mesmas doenças. Considerando que a pessoa não fuma, qual a explicação? E isso foi descoberto em muitas mulheres, né, que fizeram um diagnóstico de câncer de pulmão e foram verificar as mulheres não fumavam, de onde vinha aquele risco? Eram pelo fato de serem casadas com grandes fumantes, que os homens fumavam na residência. Então, por isso que é importante, quando alguém para de fumar, que nem ela se submeteu ao tratamento, é importante que o ambiente em casa fique despoluído, quer seja para a proteção de todos que estão lá, mas para as pessoas perceberem que o cigarro, se faz mal você fumar num restaurante, né? Imagina dentro de casa, exatamente. Valéria, quando te vem aquela vontade de fumar, a Valéria começou a fazer o tratamento em janeiro e há 2 meses ela parou de vez de fumar. Ainda te dá, assim, aquela vontadinha depois do almoço, do jantar, depois de um cafezinho? Não sei que momento do teu dia você mais gostava de fumar. Mas quando chega aquela hora, como é que você desvia o foco? Como é que é? Na verdade, tinha vontade o tempo todo, né? Não tinha aquele horário, assim, depois do almoço. Mas é muito pouco que dá essa vontade hoje em dia. Já não dá aquela vontade louca. Dava mais depois das refeições, né? Aí dava. Mas depois foi diminuindo. Agora, quando dá aquela vontadezinha assim que eu vejo alguém fumando, eu não sei, parece que saiu da cabeça, sabe? É uma vontade muito rápida. Ela vem e passa assim coisa de segundos. Então eu já não fico preocupada. Ai, meu Deus, agora no começo não, vivia à base de água, né? Tomando bastante água para passar a vontade de fumar. O importante é deixar claro para você que está em casa que existe esse tratamento, né? Ele pode ser feito de algumas formas, como a Jaqueline explicou. Ele está acessível para você que está aí do outro lado, para alguém da tua família, algum amigo, alguém especial na tua vida que fume ou para você própria. Então, assim, é muito importante que se absorva isso e não tenha medo, porque vai dar certo. É um tratamento, ele vai te ajudar, você não vai ter vontade de fumar. Depois, as pessoas têm esse medo, né? Como é que vai ser depois que eu terminar o tratamento, daqui 6 meses, 1 ano, vai me voltar à vontade, aí eu gastei dinheiro à toa, tomei a medicação à toa. E não é isso, vocês têm um tratamento para depois do tratamento, né? A gente separa a fissura, que o fumante ativo, ele sempre lembra do cigarro como fissura. É um desespero para querer fumar. Quem passa por um tratamento e usa medicação não tem fissura, tem lembrança, que é o que ela fala, uma coisa passageira, uma coisa mais condicional, relacionada às circunstâncias que antes se fumava, mas que se tinha fissura para fumar. Então, por isso que é importante. Eu acho que essa mensagem que você colocou é perfeita. As pessoas têm que saber tratar, tabagismo é doença, tem tratamento sério, com ótimos resultados e que minimiza o sofrimento do paciente e aumenta muito a chance de sucesso e diminui a chance de recaída.
Quanto tempo que a pessoa, para a gente encerrar, quanto tempo que a pessoa começa a fazer o tratamento e para de fumar, que sai do organismo dela os efeitos os do riscos? cigarro? Sim. Então, ótima pergunta. Os riscos do cigarro, a gente costuma fazer aniversários de parar de fumar. Com 2 anos sem fumar, você reduz em 50% o risco de ter um evento cardíaco, um infarto. Com 10 anos, você praticamente tem um risco igual de quem nunca fumou. São borrachas que se apagam. Com 10 anos, você reduz em mais de 50% o risco de aparecimento de câncer. E com 20 anos, você passa uma borracha por completo. Então, por isso que é importante as pessoas pararem de fumar o mais cedo possível, para redução de risco. Agora, qualidade de vida não tem a ver com quanto tempo se fuma, porque a qualidade de vida se conquista imediatamente ao parar de fumar. Então, essa é a mensagem. Obrigada, querida. Obrigada, viu, Valéria, Imagina, pelo seu depoimento, pela sua força de vontade. Parabéns, viu? Obrigada. Que você tenha bastante garra e siga em frente sem fumar. Sem fumar, com Descubra certeza. prazeres em outras coisas na vida, muito boas, saudáveis. Chocolate, né? Chocolate. Obrigada, viu, Jaqueline? Obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada. Gente, esse programa fica disponível para você ver, rever, indicar para alguém no portal R7. E minha mensagem de hoje para você é a seguinte: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Portanto, não julgue. Um belo sorriso esconde muitas travessas. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.